Nós estávamos vendo na última vez sobre a conversa que começou entre Jesus e uma mulher samaritana. Os irmãos se lembram? Não era comum, um judeu normalmente não saía assim conversando com samaritanos, nem um homem com uma mulher, mas Jesus ele vai conversar com a mulher samaritana. Ele começa a falar algumas coisas aqui para recordar que é importante. Ele começou a conversar com a mulher, tal, pediu para ela queria aquela água que quem tomar nunca mais tem sede. E ela disse, então me dá dessa água, né? E Jesus, ele falou assim, traz seu marido aqui. Aí ela falou, eu não tenho marido. E Jesus falou, é verdade, você já teve 5, esse agora não é teu marido. Quer dizer, ela já se divorciou e casou com 5. Depois falou assim, não vou nem casar mais, né? E ela estava só amaziada ali. E isso despertou, porque quando o Evangelho nos fala assim, arrependei-vos e crede, Jesus está trabalhando justamente isso com essa mulher. Ela vai reconhecer que ele é o profeta, mas ela ainda não reconhece que ele é o Messias. Ela fala, vejo que és profeta, não é isso? Vejo que és profeta, no versículo 19. Mas o Senhor está trabalhando com ela quer dessa água. Ele vai trabalhar então o quê? O arrependimento. E ele vai perguntando, falando com essa mulher assim, traz seu marido aqui, porque ele não quer simplesmente dizer assim, você está em pecado por causa disso. Ele quer estar fazendo a mulher pensar, né? E ela provavelmente tenha levado aqui um choque, né? Porque ela não continuou falando desse problema. Senhor, e agora o que eu faço? Estou arrependida. Não, ela muda de assunto, vai começar a conversar sobre culto. Então, a gente não sabe por quê, né? O que não está escrito, que a gente não invente de dizer que foi, né? Mas o fato que ela fez foi isso. Naquele momento, ela não falou mais daquele problema, ela não falou mais do pecado dela, ela começou a perguntar sobre outras coisas. E aí, então, o versículo 19, quando Jesus falou dessas coisas da vida dela e despertou, né, chamando ela para o pecado, aí que ela falou, vejo que tu és profeta, não Messias. E isso nos mostra também o quê? Uma questão para todo mundo que ainda não tem Cristo, não tem Jesus na sua vida, não creu no Senhor Jesus da forma como o Evangelho diz que deve crer. Quem sabe até daqueles que estão nos assistindo, ao vivo ou depois, mas uma coisa é certa, não dá para entender o que é salvação se primeiro não entender o que é pecado. Salvo do quê? Hoje, como muitas mensagens são sobre a salvação da pobreza, a salvação da opressão, a salvação de coisas aqui da terra, então fica nublado, completamente nublado, essa ideia de que Cristo veio nos salvar do pecado. Porque é o pecado que nos separa de Deus, o pecado é ofensa a Deus, o pecado nos separando de Deus, nós precisamos de um Salvador que trate do nosso pecado. Então, como o Senhor Jesus está trabalhando essa questão de pecado, entenda que a salvação é pela graça, mas essa graça existe porque nós não temos condições de comprar ou de merecer. E isso também deve, vamos dizer, aqueles que já têm Cristo, o que fazer com essa informação, com esse aprendizado? A maneira de você pregar o Evangelho. Como é que se prega o Evangelho? Você vai falando, ei, Cristo quer te salvar e tudo mais, e começa falando até aquelas coisas que nem mesmo a gente aprende na Bíblia, né? Tem gente que fala, Jesus te ama e te quer salvar, Jesus morreu por você e coitado dele, ajuda ele, dá uma chance para Jesus, e aí vai, né? Dá uma chance para Jesus é a pior. Agora, o que você precisa ensinar quando alguém não
entende por que precisa de salvação, é o pecado. Jesus não falou, não, você é pecadora. Ele apenas pediu para ela chamar o marido. E aí ele começou a mostrar. Tem gente, aquelas pessoas que se sentem muito santas, são as pessoas que, olha, nem adianta pregar o evangelho para essa pessoa. Né? Porque o evangelho ele vai falar assim, arrependei-vos e crede. Esse é o evangelho. O arrependimento, a fé no Senhor Jesus. Agora, então se alguém não entende por que precisa ser salvo, então é momento de você pregar a lei, de você ensinar a lei. Quando a pessoa despertar e disser assim, poxa, não dá, não consigo, tem que ser perfeito, não tem? Pois não dá. Então, quando ela perceber que ela é pecadora, que ela não pode, que ela está afastada de Deus, então agora pode até fazer sentido. É claro que depende do Espírito Santo também, né? Mas daquilo da nossa parte, o que temos que fazer é isso, é mostrar que pecar não é só matar e roubar, por exemplo. E fumar ou beber. Tem gente que fala assim, não fumo e não bebo, por que eu preciso de salvação, né? Qual que é o problema? Então o problema é que isso não é todos os pecados do mundo, não é? Então Jesus ele vai conduzindo a conversa para que ela vá pensando nesse problema e vendo que ela é pecadora. Mas depois de reconhecer Jesus como profeta, no versículo 19, que é onde nós estamos partindo hoje. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Então, agora, ela parte para uma tradição diferente. Eles são samaritanos, os samaritanos já têm uma outra tradição, que já vem lá da divisão do reino, depois que Salomão morreu, quando o rei de Israel, ao norte, não querendo que as pessoas do seu reino fossem até Judá, que era o reino do sul, adorar em Jerusalém, e depois virar casaca, né? E depois começar a se sujeitar ao rei do sul e tal. Então vamos fazer os nossos altares aqui, lembram disso? Aí ele fez os seus altares, os seus lugares de adoração, os seus bezerros de ouro e tal, e ficou aquela tradição de que os samaritanos tinham como sagrado e o monte de adoração, aquele monte deles, que ficava na região deles, não em Jerusalém mais. Tá? E aí ela pergunta, é isso, tu és profeta, né? Então vamos resolver, tem um problema aqui da gente com os judeus, veja só, né? Eles falam que é lá, nós dizemos que é aqui, quem é verdadeiro? Então quer dizer, ele é profeta, ele vai dizer isso. Aí que o Senhor Jesus, nos versículos 21 a 24, diz assim, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Então quer dizer, a hora vem, nem em Jerusalém, nem nesse monte. Vós adorais o que não conheceis. Então aqui ele não está em cima do muro, não. Ele está tomando partido. Ele está dizendo assim, olha, vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus. Então Deus escolheu o povo judeu justamente para, através deles, desse povo, trazer o Messias, trazer a salvação, ensinar as nações a lei do Senhor, ser o modelo do Senhor para as nações, quando cumprindo a lei, são abençoados e assim por diante. Então, ele está dizendo, não, vocês não conhecem a Deus, nós conhecemos a Deus, a salvação vem dos judeus. Então ele tá tomando partido, sim. Se tivesse que dizer nesse monte ou naquele, ele diria, é no Monte Sião. É lá. Agora, é lá em Jerusalém, né? Aí, mas ele está dizendo, então, salvação vem dos judeus, nesse momento. Mas vem a hora, o que vai acontecer? E já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então aqui,
É uma coisa que eu já expliquei algumas vezes para os irmãos, mas nem todos ouviram. E nós temos também os da internet. Então, eu gostaria de explicar isso daqui, e se alguém já ouviu, pode ter esquecido também, o que é adorar em espírito e em verdade. Eu venho a hora e já chegou. Bom, enfim, era em Jerusalém mesmo, porque Jesus falou que a salvação vem dos judeus, porque os judeus adoram a quem eles conhecem, os samaritanos não conhecem a Deus. Então, se fosse resumir, então, o problema fosse esse, é em Jerusalém. Mas acontece que chegou uma hora que muda as coisas. E quem adora, agora adora em espírito e em verdade. Então, não é mais para se preocupar com o local de adoração. Aquele texto de Deuteronômio capítulo 12, já lido no início, nos ensina o quê? Ele ensina que o povo, ele não tinha entrado ainda na terra, vamos contextualizar. Moisés estava falando para o povo de Israel, aquela segunda geração, aqueles que tiveram os pais mortos no deserto, depois de 40 anos andando ali. Agora a segunda geração vai entrar na terra prometida. E Moisés fazendo longos discursos que estão registrados em Deuteronômio. Não vão fazer igual o pai de vocês. Os seus pais desobedeceram, eles murmuraram e tudo mais. Aí eles chegaram para entrar na terra e não entraram. Não vão fazer igual, façam diferente, sejam fiéis, né? E dentro desse discurso ele está falando o seguinte: olha, vocês vão ter um local específico para adorar. E naquele local que o Senhor escolher, é lá que vocês vão adorar. Então só tinha um local de adoração aceito por Deus. E esse local, por diversas histórias daquilo que já aconteceu com os patriarcas, e depois vai acontecer também com Davi, né? O local do templo. Então tinha um local em Siló, que era provisório e em tenda, né, e tal. Depois foi a Arca do Senhor, a Arca da Aliança foi levada para Jerusalém. Depois Davi teve a ideia de fazer o templo. Deus não deixou ele fazer, mas o filho prometeu que o filho dele faria. Então Salomão construiu o templo e ali era o local de adoração e ali, para lá, todo mundo deveria ir. Vocês lembram que representava o templo? Porque o Antigo Testamento, ele é cheio de figuras de Jesus Cristo. Cheio de pessoas que, de certa forma, representaram Jesus Cristo em algum aspecto. E coisas também, como o templo, como as coisas que existiam dentro do templo, o altar representava a cruz. Ali o animal era sacrificado, não é? Então tinha diversas coisas lá. Inclusive na Páscoa, que ele pega 2 elementos da Páscoa para ser celebrado para sempre como ceia do Senhor. Numa mesa repleta de outras coisas. Ele pega 2 elementos, então, para a gente continuar celebrando com aqueles 2 elementos. É a nossa Páscoa, tá? Mas tudo que tinha dentro do templo, aquelas coisas, representava o que os sacerdotes faziam lá dentro. Tudo representava o quê? A obra de Jesus Cristo para pagar o nosso pecado. Então, olha só, né? Jesus sutilmente faz com que ela reconheça o pecado. E ela vai para falar de templo. No templo era o lugar da expiação de pecado. Porque ali se levavam os animais para fazer o sacrifício pelos pecados. E era só uma representação. O livro de Hebreus nos diz que sangue de animal algum nos salvou de qualquer pecado. Então, aquilo apenas representava, apontava. E o templo? O templo de Jerusalém era o local, não templo assim, né? O templo de Jerusalém. Era o local que representava a presença de Deus. Era dito que Deus estava ali. É claro que Deus está em todo lugar, né? Mas Deus está no céu, Deus mora no céu, aí Deus está no templo. Como que é isso? Deus está em todo lugar. Mas a ideia é a presença pactual de Deus. Deus está ali no meio de um povo onde ele tem um pacto. Então a sua presença é presença pactual, não é simplesmente ele estar ali, mas ele estar ali como sendo o Deus daquele povo e o povo desse Deus. E ali, nessa simbologia do Antigo Testamento, aquelas paredes, né? Embora o próprio Salomão tenha reconhecido, isso aqui não pode conter o nosso Deus. Era só um símbolo mesmo.
mas ele simbolizava ali a presença de Deus. E a presença de Deus, na sua plenitude, estava em quem? Em Jesus Cristo, carne e osso, como os nossos. Em Jesus Cristo encarnado, ele é o templo. O templo, feito de pedras, veio para substituir o tabernáculo, que era uma tenda, mas era a mesma coisa. Lá no Apocalipse, assim como João escreveu no Evangelho, e ele habitou entre nós, e no grego ele tabernaculou entre nós. Lá no Apocalipse, lá no fim, o mesmo João escreve que quando todas as coisas estiverem prontas, novos céus e nova terra, nova Jerusalém, habitação eterna, ali está, eis o tabernáculo de Deus com os homens. A gente não vai voltar na tenda para oferecer sacrifício. Ele está dizendo que Jesus Cristo, eternamente homem, estará ali também, conosco. Isso é maravilhoso. E eu estou dizendo tudo isso para mostrar por que tinha que ser só no templo. Tinha que ser só no templo porque ele representava aquele que continha toda a plenitude divina na sua carne. Ou seja, o que agora vem a hora e já chegou em que os adoradores não adoram mais aqui ou ali, adoram em espírito e em verdade. Hã? Como eu já disse, mas é bom tornar a trazer, em espírito e em verdade tem sido interpretado como com sinceridade. Como se Deus tivesse mudado, e no Antigo Testamento ele não ligava para a sinceridade, mas agora ele liga para a sinceridade. Não, ele sempre ligou para a sinceridade. Não tem a forma certa de culto? Tem a forma certa. Se tem a certa, tem a errada. Na forma correta de se adorar a Deus, é representada naquele mandamento que diz, não farás para ti imagem de escultura, ou seja, o culto tem que ser como Deus quer. Então esse resume todos os mandamentos com respeito ao que Deus quer no culto. Não farás para ti imagem de escultura, não é só a imagem, é tudo aquilo que o homem mais pode inventar para dizer que com aquilo está adorando a Deus. O homem não pode inventar, ele tem que adorar como Deus deu ao homem. Eu quero isto na minha adoração. Tanto é que Deus foi mandando tudo. Ó. Esse fogo tem que estar lá, não pode apagar, tal. Nadab e Abiú entraram com um fogo que Deus não mandou. Não era um fogo que Deus proibiu. Era um fogo que Deus não tinha mandado. E eles morreram. Por quê? Para ficar bem claro isso na mente de todos. Que é do jeito que Deus diz que tem que ser. E não do jeito que qualquer um que Deus não tenha proibido. É muito diferente. É muito diferente dizer, basta Deus não proibir que pode fazer. Ou dizer, só pode fazer aquilo que Deus mandou. Esse é o princípio. A gente chama de o princípio regulador do culto. É aquele princípio que mostra para nós aquilo que nós fazemos para Deus, aquilo que Deus faz para nós. O culto é a comunidade, mas a comunidade no sentido vertical, unidos, mas a comunhão com Deus. Então vamos combinar assim, termina o culto, eu dou o aviso, por causa disso, porque o aviso é horizontal. Não é? A pregação da palavra não, ela é vertical, porque nós entendemos que, se a pregação está correta, se eu aqui, ou quem quer que seja aqui, esteja explicando corretamente a Escritura, é Deus falando conosco. Explicando erradamente, não. Portanto, é vertical. É vertical. Até aquela ideia de um púlpito de madeira, ele tem o seu simbolismo também. Eu não entendo que precisa ser assim, não, mas o simbolismo é correto. Púlpito de madeira, né? Deixando de forma que fica o pregador escondido e amostra somente a palavra. O pregador ele não pode aparecer. Tem que aparecer Cristo, a palavra. Então aqueles que falam de si mesmo, eles não estão sendo porta-vozes de Deus. O porta-voz de Deus é aquele que abre a Escritura, que lê a Escritura e explica a Escritura da forma correta. Este, aliás, é o
sinal mais importante da igreja verdadeira. Não é? Portanto, quando o Deuteronômio 12 fala, o lugar que ele escolher é lá que vocês têm que adorar, agora Jesus está falando, vem a hora e já chegou, os adoradores agora adoram em espírito e em verdade, não é mais nesse monte ou naquele, então nós temos que entender, uma coisa tem que ser nesse monte, outra coisa tem que ser em espírito e em verdade. Tem nada a ver com sinceridade. Não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A sinceridade sempre foi exigida por Deus, porque Deus não mudou. Como se antes ele não ligasse para a sinceridade e agora ele ligasse. Sempre a salvação foi pela graça mediante a fé. No Cristo que estava por vir, para vir, ou no Cristo que já veio, depende da época em que nasceu. Mas a salvação sempre foi e nunca pôde ser diferente, pela graça, mediante a fé, em Jesus Cristo. Antes eles não sabiam nem o nome do Salvador, né? Mas confiavam naquele que viria. Então, o que ele quer dizer com espírito em verdade? É o contrário de tem que ser neste monte ou naquele. Bom, Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então a natureza de Deus é espiritual e o culto também a Deus é espiritual. Mas quando ele fala assim, verdadeiros adoradores e adorar em verdade, é um pouco diferente, tá? Um pouco diferente. Analisando as palavras no grego, no original, então nós vamos ver que o verdadeiro adorador, que não é aquele que é falso, adora a Deus em espírito e em verdade. Em verdade, agora não é em oposição à mentira ou à falsidade, mas esse adorar em verdade é o oposto de adorar em símbolos. Ou seja, tem que ser no templo de Jerusalém. Vem a hora e já chegou. Tem que ser em Jesus Cristo, que era representado pelo templo de Jerusalém. Ali está a presença inteira de Deus, em Jesus. Então, adorar em verdade não mais através de símbolo, aquelas coisas, o sacrifício no altar, representando Jesus morrendo na cruz. Não, aquilo representava, mas Jesus já morreu. Então, agora nós adoramos pela realidade, não mais através do símbolo, porque já se cumpriu. Certo? É como se você estivesse ali, olhando aquele folheto de Paris, né, Flávio? Ai, que vontade de ir para lá. E fica olhando a foto, não vejo a hora de chegar o dia. Aí você chega lá em Paris, você vai ficar com o folheto? Esquece o folheto, você está lá. É realidade que você vai ficar com o símbolo. É a mesma coisa que os hebreus pensaram, né? Então basta a gente voltar a ser judeu que a gente vai poder adorar a Deus sem ser perseguido. Não, é voltar para trás. Não tem outro que venha pagar teus pecados depois. Não é? Então, adorar em espírito e em verdade. Eu adoro como? Nós adoramos em verdade, ou seja, não mais pelos símbolos, pelas leis cerimoniais. Adoramos pela realidade do Cristo que já veio. Tudo está em Jesus. Se lemos o livro de Levítico, devemos ali aprender do que Jesus fez. O que Jesus fez. Hebreus é um bom comentário do Levítico. Não só Levítico, mas principalmente Levítico, né? O Levítico tem o código da adoração do sacerdote ou do adorador, o código de santidade, assim por diante. E ali a gente vê o que a gente aprende com aquelas coisas. A gente tem que ler, senão fica sem graça mesmo. Ler, entendendo do que se trata, aquilo que eles tinham que fazer, aquela cerimônia que eles tinham que realizar no templo, ou no tabernáculo, antes do templo, ela representava o quê do Salvador? E aí a importância da gente ler o Antigo Testamento, tendo como luz o Novo Testamento. Porque o Antigo Testamento ele é incompleto sem o Novo, não cumprido. Mas o Novo Testamento sem o Velho, ele não tem base. Ou seja, a Escritura é uma coisa só, do começo ao fim. Não tem como, a gente até didaticamente separa Novo e Velho Testamento.
Mas a gente não pode dizer que um é melhor do que o outro, um é mais palavra de Deus do que o outro, porque tudo está ali nos dois. Começo, meio e fim. Tira um dos dois, não tem mais começo, meio e fim. Tem uma história incompleta. A nossa base, a base de tudo que Cristo fez, começa onde? No capítulo 3 de Gênesis, quando o ser humano peca. Ali começa tudo, a razão de existir os evangelhos, ou o evangelho de Jesus Cristo, né? Descrito em 4 perspectivas no Novo Testamento. É ali que tudo começa. Mas nós adoramos não mais através de símbolos, mas através apenas de Jesus Cristo. Os únicos símbolos que Jesus Cristo deixou para continuar a ser usados na igreja é a água do batismo, o pão e o vinho da ceia. Ele próprio instituiu e mandou que isso permanecesse. As outras coisas não. As outras coisas não. Então nós adoramos somente por meio de Jesus. Quando você entra aqui, você acha que Deus vai aceitar teu culto, a tua adoração? Por quê? Porque você foi um exemplo de pessoa durante a semana? Tem que ser perfeito para confiar em si. Ser perfeito. Não. É porque você o faz em nome do Filho dele. Se você não entrar na presença de Deus confiante no Filho de Deus, você por si próprio, não, você não tem mérito para ser aceito na presença de Deus. Por isso ele chama de uma ousadia, né? Nós ousamos fazer isso, mas por meio de Jesus. Por meio de Jesus. Então aquelas coisas que eram simbólicas. E hoje, como é voltar para trás? Como é voltar para trás, né? Tudo a Arca da Aliança, voltaram a fabricar a Arca da Aliança, e aparecem os levitas trazendo a Arca da Aliança, até um lugar que eles chamam de altar. Que altar? A gente tem altar? A gente não tem altar, no altar há sacrifício, Jesus já morreu na cruz, nosso altar ficou lá no Calvário, nós temos a mesa da comunhão. Não temos altar. Tem um degrau mais alto, mas não é isso que é altar. O altar é o local do sacrifício. Nós não temos altar. Mas vêm os levitas trazendo a Arca da Aliança para o altar, e sei lá onde. São coisas do Antigo Testamento que eram representações, figuras. É a mesma coisa que você for para passear em Paris, você fica lá, entra no seu hotel e fica vendo foto de Paris. Mesma coisa. Então, ele está explicando para essa mulher que vem a hora, e já chegou. Os adoradores adoram em espírito e em verdade. Não precisa mais ser nesse monte ou naquele. Seria em Jerusalém. Mas agora já não tem mais que se preocupar com isso, porque é o momento de adorar em espírito e em verdade. Olha quem está aqui, né? Aliás, é o local, né, no Evangelho de João, em que ele, com todas as letras, afirma: eu sou o Messias, o Cristo, né? O Salvador. Então, quando ele diz aqui, a mulher vai dizer assim: eu sei, né, respondeu a mulher, que quando vir o Messias chamado Cristo, ela tinha reconhecido ele como Cristo antes? Como profeta. Aí ela fala assim: quando vir o Cristo, o Messias chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas, eu sei. E aí Jesus responde assim: eu o sou, eu que falo contigo. Quer dizer, a razão porque não precisa mais se preocupar com qual monte, é porque ele estava ali na frente dela. Ele é a realidade, não é mais símbolo, porque ele está ali na frente dela. Nesse ponto, chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Então eu vou parar por aqui, embora o versículo 31 não acabou a história. A história continuaria no versículo 39. Mas qual é a razão do versículo 31 a 38 estar aqui? Tem uma razão. Por que ele não pulou direto para o 39, né?
Não, tem uma conversa com os discípulos que é importante para a gente entender tudo. Mas isso vai ficar para a próxima vez. No momento, nós temos que entender o quão bom é poder adorar o Senhor. O quão bom, como é um privilégio poder adorar o Senhor. Poder dizer assim, Jesus resolve o meu problema de pecado. Algumas pessoas, antes de crerem em Jesus, algumas já crescem nesse evangelho, é até difícil de dizer quando se converteu, né? Mas outros não. E algumas pessoas já tentaram, já buscaram, já fizeram o seu esforço para a sua salvação, mas vivem caindo e percebendo, olha, não consigo. E como é bom poder lutar contra o pecado, sabendo que nosso Salvador já o venceu. E que Ele nos coloca na condição, através dEle, de adorar o Pai. Porque muitos enchem igrejas, né? E olha, hoje aqui, nós estamos com um prédio mais cheio do que outros momentos da pandemia. E era um número de pessoas que representava, assim, quando a igreja estava menos vazia na época anterior à pandemia. Mas como é bom estar aqui. Como é bom estar aqui. Tem gente que ainda não pode, não se sente seguro, né? Porque, afinal de contas, a igreja é o local mais perigoso do mundo para pegar coronavírus. Não é? Então, estar aqui, né, depois de tempos fora daqui, alguns irmãos já retornaram há muito tempo, outros nós respeitamos que realmente tem problemas, né? Então a gente entende não estar na igreja e não entende estar em outros lugares, né? Mas como é bom estar aqui, congregados no nome de Jesus Cristo. Adoramos sozinhos, adoramos em família, adoramos em grupos pequenos, mas a congregação reunida em nome de Jesus, em comunhão, juntos, adorando a Deus, é o ponto mais alto da vida cristã. É o momento mais precioso da vida cristã. Saber que somos aceitos diante de Deus, porque nosso Salvador pagou o nosso pecado. Ali na cruz, no altar o animal era sacrificado, mas na cruz o Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo, não aquele que representa, mas aquele que tira o pecado do mundo, morto ali na cruz, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. E Cristo vai salvando e vai transformando pessoas pecadoras em pessoas em santificação. Pessoas que não glorificavam a Deus com sua vida, em pessoas que glorificam a Deus com sua vida. De pessoas que mesmo tentando adorar a Deus apenas encontravam falsos deuses, mas agora encontra Deus verdadeiro através do único mediador pelo qual podemos chegar até Ele. É sensacional o quão privilegiados nós somos por poder em Cristo Jesus nos reunirmos juntos no nome dEle para prestar adoração. É um momento nobre. Cada um que ia sendo salvo, conforme o livro de Atos, ele ia acrescentando a igreja. Aquele que verdadeiramente, de coração, crê em Cristo e vem à igreja, vem porque Deus o trouxe. Se Deus não o trouxer, não fica. Nós fomos atingidos pela graça do nosso Deus, que abriu o nosso coração, que mostrou o nosso pecado e que nos confortou com a sua graça. E essa é a maior razão pela qual nós é a única razão pela qual nós somos aceitos na presença de Deus. Numa simples oração durante a semana,
como num momento como esse, que juntos congregamos em nome dele para a adoração de Deus. Se tem uma coisa que muitas pessoas estão preocupadas é com sua própria vida terrena. Quando vai viajar, se vai dar certo viajar, se vai dar certo fazer o negócio. E muitos buscam a bênção de Deus. Mas bem-aventurado é aquele que busca o Deus que abençoa. Não por causa das bênçãos, mas porque Ele é Deus. E eu sou um pecador redimido. Essa é a razão porque as pessoas verdadeiramente deveriam estar nas igrejas. Para servir, não para ser servido. Para adorar e ter uma vida na comunhão com Deus. Que Deus coloca isso bem claro em nossas mentes e em nossos corações. Amém.